Bom dia, espero que esteja tudo bem. Hoje a gente vai falar sobre as alienações, né, e as relações que se tem entre a alienação do trabalho e da política. Política alienada? Sim. O que é essa alienação da política? A palavra política, se você pegar lá na aulinha de história, até eu mesmo já falei sobre isso, vem de polis grega, e polis era cidade. Cidade quer dizer aquele lugar. Por exemplo, então, se política tem relacionado a polis, que é a cidade, então política é o quê? É o político que cuida da polis, da cidade, do estado, do país, né, do continente, do mundo, das organizações. Né? Então, por exemplo, quem cuida da cidade são os vereadores e o prefeito. Os vereadores são do poder legislativo, ou seja, eles vão elaborar e votar projetos de leis. O prefeito é do executivo, ele vai executar, né? Apesar que ele também pode ali participar, né? Depende das suas conversas, dos seus entendimentos, também pode participar disso, influenciar, vetar ou não, enfim, isso dá para uma outra aula. Dos três poderes, lá no terceiro ano a gente fala um pouco sobre isso. Também vocês já trataram isso em história. Né? Então, no Estado, temos o governador, que também é o executivo, assim como o prefeito, os deputados estaduais, e também tem os federais. Então, o Congresso dos Deputados, né, que vão também legislar, ou seja, elaborar e votar projetos de leis. Assim como o Senado, também onde é tudo que a maioria das coisas que são votadas, elaboradas, vão passar para o Senado vai para a mesa do presidente, tem que ler tudo aquilo, né? Por mais que eu já recomendo, tem que ler tudo isso, 20 páginas, muito, né? Tem que ler, né? Para assinar e tal. Então, 20 páginas, aliás, tem uns que tem bem mais de 20 páginas. E, falando do presidente, ele também é o executivo, também vai executar esses projetos, também pode participar de medidas provisórias que, por exemplo, um exemplo de medida provisória, vai ter que dar agora na pandemia, vai ter que liberar R$600 para os trabalhadores que perderam o emprego, que não tem renda, lá. Então, não tem uma lei para isso, e vai demorar muito para criar uma lei, então faz uma medida provisória, né, como o nome já diz, é provisório, até essa pandemia passar. Se precisar por mais tempo, por anos, no caso de alguma coisa precisar de mais tempo por anos, aí vai ter que voltar, criar esse projeto na Câmara dos Deputados, elaborar, ser discutido ali e ser votado, assim como também vai ter que ser votado no Senado. Enfim, a questão é, toda essa política, então, que eu acabei de falar, essa estrutura, que também tem o judiciário, né? Então, tem esses três poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário, que é composto também pelos ministérios, pelo Supremo Tribunal da Justiça, que tem várias entidades, né, até o regional aqui, que vai também estar dentro dessa tríplice, né, coroa do poder, legislativo, judiciário e executivo. Pois bem, esse ano tem eleição, hein, para votar para prefeito, vereadores. Você não, né? Você talvez, alguns que tenham 16 anos queiram votar, mas essa pandemia, acredito que ninguém, ou um ou outro, mas já pode, quem tem 16 anos e fez lá o seu título eleitoral, vai poder votar. A pergunta é, o que é uma alienação, então, da política? Bom, entendido toda essa estrutura, alienação da política, a palavra alienada a gente aprendeu, é uma outra coisa que não é ela mesma, então é uma outra coisa que política, que não é ela está fazendo um outro papel? Sim, ela faz um outro papel, porque a política deveria atender os interesses de todos da cidade, ou do lugar, e de maneira, buscando sempre a equidade. Isso seria cuidar. Educação para todos e para todos de qualidade. Mas o que você vê é sempre as grandes empresas particulares cada vez mais se tornando fortes e
e cada vez mais você vai sucateando o Estado, né? Você vai desmotivando bons professores, vão desmotivando os alunos, desmotivando, enfim. E agora mesmo a gente está vendo isso, né? Olha só a nossa situação. Agora, qualquer coisinha que mexe ali naquela estrutura da educação, por exemplo, não vai dar certo, porque, por exemplo, quantos alunos, quando a maioria dos alunos do estado de São Paulo, por exemplo, vou pegar o estado de São Paulo, quantos de todos esses alunos do estado de São Paulo, quantos conseguiam estudar assim, como está acontecendo na EAD? Ter um tempo em casa, se organizar. Quantos aprenderam a estudar assim na escola? Eu já tentei várias vezes, né? Quem tem aluno sabe. Você fala, estudar não é aqui na escola, porque eles têm aula, você tem que ter um lugarzinho, enfim, né? Já falei bastante isso. Mas aí você vê que os alunos não estudam. Olha, agora que vocês perceberam, né? Você vai lá, vai lá, professor, vai lá, fala para ele fazer as atividades, leva o laço, né? O laço o aluno traz. Por que será que ele não está estudando? Nunca estudou, infelizmente. Como é que você quer que ele estude agora, no momento de pandemia, no momento de... Nós não estudamos. Eu quando fiz o ensino médio, estudava para o dia da prova, quando eu repetia de ano ainda. Agora nem isso, né? Mas quando reprovava de ano, porque teve uma época que reprovava de ano. Muita gente reprovava de ano, às vezes mais da metade da ação. Você ficava com medo, a política do medo, você ia lá. Bom, hoje em dia, é muito difícil você reprovar de ano. Não é por causa da pandemia, eu estou falando. Né? E as pessoas vão para a escola, fazem atividades ali que tem que fazer, faz a prova. Então, antes a gente estudava como? No dia da prova. Eu também não tive uma infância, uma adolescência, qual eu tinha o meu lugarzinho para estudar, computadores. Não tive também. Isso passa por vários processos, várias problemáticas, vários processos sociais, várias problemáticas sociais, desde condições financeiras, uma estrutura, não é vou dizer familiar, mas uma estrutura das pessoas que você mora, porque não precisa ser pai, mãe, e os seus filhinhos se cuidar um cachorrinho, pode ser tio, avó, mas que tem uma estrutura, que vai saber conduzir. Se não tem aqui, não adianta, não há professor na escola, né? Mas assim, mas tudo isso tem, mas por quê? Porque aquele tio, porque aquela avó também não teve uma educação e vai, mas você vai ver onde vai morrer esse problema, porque você fala, mas a avó é analfabeta, o avô tem até a quarta série, o tio nem tem um ensino médio apenas. E a gente vai vendo a maioria da nossa história é essa, a minha história pelo menos, né? Eu vim da periferia, né? Então, eu sei como é que funciona, eu vivi isso. Então, a política ela não tá voltada à equidade. Ela não olha e fala assim, olha, vamos investir muito na educação, desde o prézinho até a universidade. Tanto é que é o contrário esse governo, né? Está tirando o dinheiro das universidades, aí você precisa fazer uma vacina, olha aí. Né? Aí você precisa de estudos sociológicos para entender o que é a periferia, né? Como que o vírus pode, se pegar os mapas da pobreza, de trabalho, quem é que trabalha, quem não trabalha, onde trabalha, se serviço informal, se fora da cidade, geografia, sociologia, não tem esses dados, né? Tem que investir mais em estudos, né? Então, eu falei investir. Então, assim, a política alienada, ela não vai investir de maneira imparcial. A política ela tinha que ser imparcial, buscar equidade. Se tem bastante gente com menos e pouca gente com muita coisa, como que eu fico só ajudando aquele que tem muita coisa? A política hoje em dia é assim. Por exemplo, para clarear um pouco aqui, está ficando meio confuso, né? Olha só, já viram aquele desenho assim que o pessoal posta no Facebook, no Instagram? Tem três menininhos assim e três crianças, né? Nem sei se tem diferenças de gêneros ali, eu estou lembrando, tem três pessoas e três crianças, né? Só que um bem pequenininho, um médio e um grandão. Igualdade seria o quê? Eles querem olhar atrás do muro, sei lá, um jogo de futebol.
basquete, sei lá. O grandão, ele já consegue ver, ele está assistindo. O do meio, ele não consegue, porque precisa de uma caixa, pelo menos, ali, que alguém dá para ele, e ele consegue enxergar. E dá uma caixa para o pequenininho e para o grandão também. Só que o grandão já via o jogo. Só que ele fica mais alto e continua vendo o jogo. O pequenininho não muda muito, porque ele sobe um pouquinho, mas não consegue assistir o jogo. Mas foi igual, não repartiu igual, uma caixa para cada um. Só que o Estado, né, a política, ela vai ter que perceber isso. Então, não, vou trabalhar com a equidade. Eu vou tirar a caixa daquele que ele já vê o jogo de qualquer forma e passar para esse pequenininho. Agora ele vê com duas caixas, ele consegue ver o jogo, todo mundo vê o jogo. Um exemplo, né? Um exemplo que eu por experiência, eu sei que aí a galera vai entender, porque faz parte da vida de vocês. Eu sei que muita gente já viu esse desenho. Então, ali sim teve uma equidade. Como que isso acontece na política? Muitas vezes o governo acaba ajudando muito mais as empresas que já são muito ricas, em detrimento do trabalhador, tira direito dos trabalhadores. E às vezes é o próprio trabalhador que votou naqueles deputados, naqueles senadores, naquele presidente, né? E aí não está fazendo um governo para o trabalhador. Aí sobe o alimento, o dólar sobe, e o cara vem e fala, o ministro, aquele presidente escolheu, fala, você não tem que acostumar. Tô falando isso é verdade, viu? Falou mesmo, você vai ter que acostumar com o dólar alto. Quanto está o dólar? 6, 7 reais. Aí as pessoas começam a comprar o nosso arroz, porque o dólar muito alto, quem tem dólar lá, olha para o nosso arroz aqui que desvalorizou, por exemplo, o arroz, a carne, o feijão, o óleo de soja. E aí fica mais barato para eles vão comprar da gente. Aí a gente tem que comprar de fora, e de fora tem que pagar em dólar. Então vai ficar muito caro. Então, e aí você fala, mas por que estão fazendo isso? Porque você votou nesses caras que estavam pregando exatamente. O vice-presidente falou, mas os empresários andam com uma mochila pesada nas costas, muito direito dos trabalhadores. Então eles estão sempre pensando em aliviar para quem já consegue, por exemplo, para quem já tem muita grana, para quem está estabelecido, porque esses empresários, os filhos deles não estão na escola do Estado, talvez nem no Brasil, não usam o Sistema Único de Saúde, enfim, não usa nada do Estado, então eles falam, para que eu vou pagar? E o que esses empresários querem cada vez mais explorar, né, ver a mão de obra mais barata cada vez mais, pagar menos direito. Por exemplo, um exemplo, e que tem muito a ver com a escola, que a escola vira o quê? A escola vira um lugar de acaba oferecendo mão de obra barata, porque, como eu falei, nunca ninguém nos ensinou a ter uma autonomia para estudar. Aí vem a pandemia, a gente vai cobrar isso, né? Nós estamos cobrando isso dos alunos. Você não sabe estudar, eu estou te dando aula aqui, como você não se organiza aí? Pois bem, vou pegar um café, porque falar disso requer um café. Não é um café filosófico, mas um café sociológico. Pois bem, então, esses exemplos que eu dei, claro que não tem muito tempo para trabalhar esses exemplos, está vendo? Se fosse uma sala de aula, né? O aluno já pergunta, a gente já começa a falar. Então, isso em todos os governos acontece. Estou falando desse atual, porque ele está agora aqui, né? Mas esse sistema político que a gente tem há muito tempo, ele já é alienado. Porque a própria democracia nasce alienada, né? É alienação. A política, então, ela é alienada porque ela toma um partido, ela deveria ser imparcial e sempre buscar equidade, portanto, e ela não faz isso. Aí você fala, mas tem um voto. Mas o trabalhador que vai votar vai escolher, como se isso fosse. Aí é que está. Né? Aquela discussão de bar, né? Aí é que está. Mas aí você tem um grande ponto interessante, que nos dá a impressão que nós podemos escolher. Né? Mas nós somos manipulados a todo tempo.
por várias instituições. Assim como nós também não temos autonomia para estudar em casa, muitas vezes a gente não tem uma autonomia para escolher o candidato. Às vezes é o patrão, que tem até uma vez até caiu no vestibular, depois virou até um comercial no Tribunal Eleitoral, que o cara falava assim, você vai votar em quem para vereador? Vou votar no Coroné. E para prefeito? No Coroné. E para deputado? No Coroné. Então, assim, a presidente no Coroné. Havia um sistema chamado coronelismo, também cai até no vestibular, isso é uma aula de história, que todo mundo você não tinha uma autonomia para votar. As pessoas falavam, você vai votar em quem? Eu vou votar no coronel, né? O coronel não era do exército. O coronel era o dono da fazenda, ou o dono mais rico, da maior fazenda ali na região, que se candidatava, né? E ele se candidatava para quê? Aí que tá. Se você pegar a história, que a gente não tem muito tempo. Mas quem quiser um dia, a gente pode estudar um pouco isso. Tem um filme, que não é só no Brasil, tá isso. Tem um filme que se chama Casa dos Espíritos. Um livro, na verdade, só que se tornou um filme. Quem quiser ler o livro, ou quem quiser assistir ao filme, é grande o filme, tem umas 3 horas, mas é muito legal. Pensa que é uma série, né, que tem 3 capítulos, 4 capítulos, eu assisti 4 vezes. Porque assim, o filme mostra assim, um cara que é pobre, que sempre está trabalhando, o sonho dele é ser rico e tal, e aí ele acha uma pedra de ouro. Ele é garimpeiro, ele é trabalhador, na verdade, só que ele teve uma sorte, né? E aí ele compra uma grande fazenda, ele vira coronel, né? Mas isso lá no Chile. Ele vira uma espécie de coronel aqui brasileiro, né? E ele comanda o comércio ali e tal, e ele entra para a política. Olha que interessante, então é bem isso que eu estou querendo dizer. Né? E ele entra para a política, ele se torna um grande negociador, né? Ruralista. Olha, tanto de deputado ruralista que a gente tem. E tanto é que ele apoia daí a ditadura militar do Chile, que foi uma das mais sanguinárias aqui na América Latina. E aí depois ele vai querer mandar nos militares, ele não consegue. Ele criou um monstro, ele não conseguia mais. Não só ele, mas os políticos que apoiaram. Né? Assim, é uma trajetória, estou simplificando aqui, mas é uma trajetória que a gente vê assim, que é bastante comum. Né? Você pega um ruralista, um cara da indústria, um cara do comércio, e eles começam a tentar fazer da política algo de bom para o seu negócio. Entende? E aí, no caso do Brasil, eles influenciavam os seus empregados, as pessoas mais humildes, a votarem neles. Aí eu voto em mim e tal. E jamais um cara ali pensaria em bater de frente contra ele. E no filme tem um cara interessante. Não vou falar muito do filme, mas senão a gente perde tempo. E outra, vou dar um spoiler, mas dá uma assistida. Mas às vezes aquele cara lá que falava no comercial, votar no coronel, jamais teria pensado que ele poderia ser político. Né? Eu não sou preparado para essas coisas. Realmente não é preparado para essas coisas. Mas por que ele não é preparado para pensar? Porque teve alienação do trabalho, foi dividido, né, entre a relação entre um cara que está só trabalhando a vida inteira, ele não consegue chegar em casa e ver notícias de políticas e compreendê-las. De buscar além daquela chamada que vai falar não sei o que, não sei o que, não sei o que e tal. E hoje foi provado que fulano foi corrupto e tal, depois não foi mais corrupto, agora é outro que é corrupto, não é mais aquele e tal. E a pessoa não entende, que confusão é essa, né? Então, por que ele não consegue entender? Porque ele só vê os lampejos assim, da política. Ele vê de maneira superficial. Lembra? Lá no primeiro ano de sociologia, falando sobre os olhares superficiais, os olhares críticos. Mas para ter um olhar crítico, você precisa estudar, você precisa ler, saber mais sobre política, saber mais sobre a sua própria condição de trabalho, né? Saber sobre o mundo, sobre as atualizações do mundo, sobre os interesses de classes, quais são os interesses
dos ruralistas, dos empresários, o que a gente tem bastante agora no nosso na Câmara dos Deputados, senadores, que compõem o governo, compõem a nossa política. A Câmara tem várias bancadas, vamos dizer assim, na Câmara, no Senado, que são os ruralistas, para defender os interesses dos ruralistas. A bancada evangélica, que está crescendo muito, mas talvez, por mais que você seja evangélico, talvez isso não seja tão bom, porque acaba virando um negócio onde não era para ser assim, concorda? Agora mesmo, estão tentando passar uma lei onde estão tentando perdoar dívidas das igrejas que chega ultrapassa o valor de 1 bilhão. Por que não pegar esse 1 bilhão e você vê, tem gente que está conseguindo comprar arroz, está conseguindo comprar feijão, tem gente que está passando fome, tem gente que... Isso não é mais urgente do que perdoar uma dívida de 1 bilhão das igrejas? Não consigo entender, sabe? Então, assim, não é muito... Quando você fala, temos nossos representantes, mas ele vai pesquisar em quem eles estão apoiando. Será que esses apoios é do seu interesse? Será que é seu interesse pegar esse 1 bilhão nesse momento e perdoar dívidas? Ninguém vai perdoar, Medi. Se eu não pagar a luz aqui, não tem luz, vão cortar. Se eu não pagar a internet, irão cortar. Não tem jeito. Tiraram nossa aposentadoria, fizeram uma reforma. Esse pessoal aí. Né? Então tem a bancada da bala, né? Que está crescendo, por exemplo, leis para liberar arma, para vender mais facilmente armas, munições e tal, segurança, isso e aquilo, e acaba atendendo o que é mais prioridade para você. Então, talvez os trabalhadores eles não vão ter realmente esse poder de distinção. Quem me representa? Por quê? Porque às vezes a pessoa também não vota pelo... ela não vota pelo... Ela tenta votar pela pessoa, né? Por exemplo, Zezinho do Gás. Eu conheço o Zezinho do Gás, vou votar nele, conheço, vem aqui, sim. Vai fazer uma coisa... Depois eu posso pedir para ele um pouco de tijolo que estou construindo e tal. Isso não é política, né? Favores, né? Eu pedi para ele limpar a rua aqui, passar na frente que vai limpar só por causa da dengue. Então, meu bairro é o último, falar para ser o primeiro. Favores, né? Eu fui no posto de saúde, aqui um ano só, vou pedir para o Zezinho do Gás, eu posso pedir para ele passar na frente. É muito da nossa cabeça isso, de política. Né? E mal sabe eles que isso não é o papel do político, o papel do vereador. O papel do vereador é elaborar leis para o município, aprovar projetos, desaprovar, votar contra ou a favor disso ou daquilo. Né? Apresentar projetos. O seu bairro precisa disso para o coletivo, não para o indivíduo. Né? Então, a política é nada por causa disso. Lembra da equidade, da igualdade? Tem que ser algo de equidade. Isso é construir uma política imparcial, ou seja, que não é alienada. Né? Ela não é uma outra coisa, porque o político é aquele que cuida da cidade, não de alguns indivíduos que ele conhece, ou não de algo que vai fazer bem para os seus apoiadores, porque tem muito disso. Às vezes quem apoiou o Zezinho do Gás foi uma grande são grandes empresas aqui que ele depois vai ter que atender não a você que votou nele, mas nas empresas que bancou a candidatura dele. Então a política ela se torna uma outra coisa, né? Aquilo para atender os interesses daquele que está pagando o Zezinho do Gás, por exemplo. Então você com a esperança de que o Zezinho do Gás vai atender seus interesses particulares ali, né? Quando na verdade se todo mundo esperasse algo coletivo, talvez não esperaria um ano para ser atendido no SUS, né? Mas teria um SUS mais igual no sentido, lembrando sempre da equidade, né?
que o SUS é uma coisa boa, né? O SUS é uma coisa muito boa, nós não podemos jogar o SUS fora. Nós temos que melhorar o SUS, isso através da política, porque é estadual. Nenhum lugar do mundo vai ter um SAMU, por exemplo, gratuito, ali, com toda aquela estrutura ali dentro. Nós não podemos privatizar isso e jogar fora, como estão querendo fazer. A gente precisa melhorar cada vez mais e dar mais chance, né, para as pessoas serem atendidas quando precisar. Coletivo. Então, o trabalhador não consegue ver isso porque ele não, essa aula de política, por exemplo, muitas vezes você vai, mas esse professor está falando de política, escola sem partido, esse aí é um esquerdista, ele é não sei o quê, ele é isso e aquilo, ele começa a acusar. É difícil de ter essa aula. Por quê? Porque aí você está quebrando toda a estrutura. É claro que eu não vou quebrar a estrutura, porque se não consigo fazer com que os alunos entreguem o trabalho, né? Você acha que eu vou quebrar a estrutura? O professor não consegue quebrar a estrutura. Porque não é só o professor que ele tem acesso, o aluno tem acesso. Ele tem acesso a outras instituições, não é só a escola. Na escola não é, ele vai ter aula de matemática, de física, de química, sociologia, filosofia, história, pouquíssimas aulas. E quando tem aula, né, vocês sabem o que eu estou falando, quando eu consigo dar a aula ali, né, não estou falando dos alunos não, os alunos adoram, olha, essa turma, sei que muita gente que está assistindo aqui vai fazer um ótimo trabalho depois dessa aula. Os alunos são muito bons. As duas turmas que tem são bem diferentes, mas assim, dos cada um ao seu modo, sabe, me deixa feliz. Então, para ir finalizando aqui, o trabalhador ele deixou então desde lá do artesão que ele tem todo, ele pensa, ele cria, ele imagina, né? Agora o trabalhador ele vai, lembra da aula passada, lá, né? Ele falando do fetiche, né, e da alienação, ele agora não pensa tanto. Isso coisa de política, fala, política é um assunto muito chato, né? Então perde a amizade. E ele não tem como, às vezes a própria família, né? Cada absurdo, se fosse contar aqui para vocês contarem para mim os absurdos que a gente está passando nesses últimos tempos, né, entre discordâncias, né, é terrível. Mas, então, qual a relação que se tem da alienação da política e da alienação do trabalho? É que a política ela só consegue cada vez mais se alienar enquanto o trabalhador não nada. Enquanto ele vai falar, vota no coronel. Votar nesse vereador aqui, porque ele vai me ajudar. Votar nesse deputado aqui, porque ele é da minha igreja. Aí você olha um projeto lindíssimo, projeto que tem tudo a ver com você. Você fala, o pessoal ali vai votar nesse cara, mas fala, não. Aí vem o cara que é contra ele fala assim, ele é comunista. Aí você fala, você nem sabe, não você o aluno, mas a população nem sabe o que é comunismo. Ele é comunista. Mas o que é comunista? Não sei, mas o cara falou que é comunista. Ou então o cara não é heterossexual, sabe? É homossexual, ele é homoafetivo, né? Ou ele é bi, ou ele é, sei lá. Ou então ele é negro, ou então ele é pobre, ou então ele é mulher, ele é mulher. Então, o candidato, né, a candidata, então é mulher. Então, tudo junto, pessoal. Marielle, né? Por exemplo, dá um exemplo. Mulher negra da periferia, pobre, mataram ela. É muito difícil chegar a esses sujeitos históricos. E eu fico muito feliz quando eu vejo os alunos sendo... Tem muitos alunos que estão fazendo faculdade, que querem ser um sujeito histórico, né? Que pode ser uma juíza preta da periferia, que pode ser um presidente. Tem um menino que vai se candidatar. Não conheço bem, não era meu aluno, mas estava falando o sonho dele, ser presidente da República e tal. Não conheço, né? O pessoal dizendo que conheço mais ou menos, assim,
das lutas aí que a gente tem, mas nunca dei aula para esse menino. Mas eu fiquei pensando, né? Olha só que interessante, né? Mas só uma coisinha antes de terminar. Não adianta ser negro da periferia, pobre, tá? Tem que ter essa consciência que o trabalhador vai perder. Por isso que tem uma relação entre a política alienada e o trabalhador alienado. Esse trabalhador alienado é muito fácil, por exemplo, o Fernando Holliday, que ele era vereador, agora não sei se ele é deputado, acho que é deputado agora, de São Paulo. Ele é negro, disse que é pobre, e que ele fala que não tem racismo, que é contra as cotas. Ele é famoso por perseguir os professores, eles falam, é comunista. Ele é negro, pobre, e diz que não tem racismo, não existe racismo. Como a gente está observando tudo isso que está acontecendo no mundo, não só nos Estados Unidos, mas no mundo, aqui no Brasil também. Então não basta ser negro, né? Você tem que ter essa consciência, você não pode ser alienado. Então, se você é um alienado, você contribui para essa política alienada. Então, essa aula fica... Eu tentei fazer menos de 30 minutos e não deu. Mas passou 1 minuto aí, mais ou menos, mas tudo bem. Então, fica essa relação entre política alienada, trabalhador alienado, e a política só é alienada porque existe uma classe trabalhadora que tem um grande poder, já discutimos sobre isso, e ela não tem essa consciência de que ela que produz as coisas do mundo. E que ela deveria ter um poder até maior, já que ela é maioria, né? Ela é minoria, não confunda com isso. O trabalhador faz parte da minoria política porque ele não tem o poder político que as estruturas lhe dão. Está sendo, é minoria. Mas a quantidade de trabalhador, enfim, muito mais que os patrões, obviamente. Né? E assim por diante. Então, fica aí uma reflexão para a gente fazer sobre essas alienações. A gente continua na próxima aula. Espero que vocês fiquem bem.